Agora que a gente entende a importância da Bíblia, o fator da antiguidade dela não descaracteriza ou não invalida ela, mas que ela é um livro único, a gente começa a pensar hoje em dia, porque muitos pensamentos, muitas doutrinas entraram nas nossas cabeças e faz com que a gente comece a ter uma pergunta. A gente pode ter segurança na Bíblia? Antigamente poderia ser até um pouco loucura fazer esse tipo de pergunta, seria óbvio, mas hoje em dia o óbvio começou a ser novamente questionável. Então, a gente consegue ter segurança em absolutamente cada pedaço da Bíblia? Cada vírgula, cada palavra, cada oração, a gente consegue? Bom, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus diz que nós cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia. Então, quer dizer, Deus soprou no coração não apenas a ideia, mas ele também garantiu que o processo ocorresse de tal forma que a integridade do texto fosse preservada. Então, partindo desse princípio, sim, eu posso ter segurança na Bíblia. O que está acontecendo é que nós estamos vivendo num mundo pós-moderno, não é? E a Bíblia está no fundamento da construção, digamos assim, da civilização ocidental. Então, no momento em que estão passando em revisão a civilização ocidental, evidentemente, aquele aspecto essencial da civilização, os valores bíblicos, a visão de mundo que remete à Bíblia Sagrada, aos apóstolos, à igreja cristã e até aqueles que remetem à história da igreja cristã, estão sendo questionados. Mas a pergunta que não quer calar é: onde a gente vai pôr nosso coração? Eu penso que do ponto de vista histórico, e aqui é o primeiro argumento, não é? A Bíblia tem mais de 2000 anos, pelo menos porção dela, muito mais de 2000 anos. Então, seria desinteligente da nossa parte deixar desviar o nosso coração das escrituras sagradas que foram testadas ao longo do tempo, transformando vidas, histórias e até civilizações para colocar o nosso coração na teoria de alguém que chegou ontem, não é? Quer dizer, quando alguém vai questionar a Bíblia, a gente baixa a bola um pouquinho, porque Sim, só tem aí quase 4000 anos de história, não é qualquer coisa, né? Queria comentar algo aqui que eu acho que o senhor vai querer muito comentar, que é sobre essas tentativas, de certa maneira, entre aspas, atualizar a Bíblia, né? Como se hoje a gente precisasse de uma, entre aspas, nova Bíblia, de um novo método, que não, na verdade não é algo novo, né? Sempre aconteceu isso, inclusive na época do iluminismo, né? Do racionalismo, a igreja sofreu muito ataque em relação a isso, porque tentavam de alguma maneira esvaziar a questão sobrenatural da Bíblia. Aceitavam a parte histórica do cristianismo, do que a Bíblia dizia como parte histórica, e tentavam de alguma maneira esvaziar o aspecto sobrenatural, a questão dos milagres. E eu lembro de que eu passei por isso, inclusive, no meu curso pré-vestibular. Isso foi em 2014, né? E ainda hoje acontecem coisas assim. Eu lembro que o meu professor de história, ele, em uma aula, ele falou assim que ele acreditava na pessoa de Jesus, mas ele disse que não como os cristãos diziam, os cristãos pregavam. Ele disse que acreditavam na figura de Jesus como uma pessoa histórica, como uma pessoa que ajudou muitas pessoas na época. E eu lembro que ele citou assim, ó, não como curou pessoas de doenças físicas, como muitos dizem, mas que curava doenças da alma, que dava voz à mulher, que fazia isso, fazia aquilo. Ou seja, uma tentativa de reduzir a Bíblia, reduzir a palavra de Deus ao viés ideológico dele, aquilo que ele acreditava. Então, toda vez que eu vejo muita gente falando sobre atualizar a Bíblia, sobre uma nova maneira de interpretar a Bíblia, a gente sempre percebe algo por trás daquilo. E algo que o inimigo tem colocado bastante. Perfeito, Israel. É o que você está falando. Essa história não começa hoje. Você matou a charada. Como disse Salomão, não tem nada de novo debaixo do sol. Os iluministas, se você pegar tanto Hobbes, Locke, Rousseau, todos eles, de certa forma, queriam, em alguma medida, uns mais, outros menos, uns mais ligados, outros menos, mas de certa forma transformar o evangelho e a mensagem do evangelho, digamos, numa espécie de metáfora de boa convivência. Jesus é o primeiro terapeuta do mundo. Exatamente, mais ou menos isso. Quer dizer, tem um cara, mas esse cara ele vai ser, assim, o plus dessa história. O nome dele é Rudolf Bultmann. Ele é considerado pai do liberalismo. Aí ele sim propôs uma espécie de demitologização da Bíblia, que é exatamente isso, é você olhar para as escrituras e tentar extrair sempre metáfora, princípio. Entendeu? É tipo assim, o que tá por trás dessa cura? Digamos assim, generosidade, afeto, atenção, uma coisa... Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, aí você tira dali a ação miraculosa, que na crucificação não tem nada de sacrifício vicário, substituto, pecado, céu, inferno. Tem um sujeito ali que contrariou as elites porque queria defender gente que estava muito oprimida. Entendeu? Então, Rudolf Bultmann,
ele vai fazer esse movimento e isso vai se tornar cada vez mais intenso. Quer dizer, as últimas investidas nessa direção deixam isso muito claro, não é? Que é a tentativa de você fazer o evangelho vocalizar determinada ideologia, determinada visão de mundo. E aí tem uma coisa grave por trás e eu preciso chamar atenção para isso. É que quando a gente usa o evangelho para vocalizar uma visão de mundo, o evangelho, primeiro, a gente nega que o evangelho é uma visão de mundo. Sim. Esse é o primeiro ponto. Mas tem o segundo, é que geralmente quem faz isso no coração já abriu mão de princípios que estão postos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, por exemplo, o pecado original, a gravidade do pecado, a consequência do pecado. Quer dizer, se eu faço o movimento de transformar a Bíblia numa espécie de metáfora, porque atualizar nesse sentido que você colocou é isso, quer dizer, uma metáfora de boa relação, de boa convivência, uma espécie de protocolo ético, protocolo de relacionamento interpessoal, no final das contas eu estou desconsiderando a mensagem central. Porque o que é a mensagem central da Bíblia? É: o homem está desesperadamente perdido e Deus, Filho, se fez carne e morreu para salvá-lo. Morreu de forma substituta e literal. Ele ressuscitou. Hoje está sentado à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja, e um dia retornará. Se a gente tiver que resumir a Bíblia, a mensagem da Bíblia é isso. Quer dizer, então qualquer movimento no sentido de atualização da Bíblia, nessa perspectiva que a gente tratou aqui, ou em qualquer outra, ela indica essas duas coisas que são absolutamente perigosas. E tem uma questão muito interessante, pastor, sobre isso que Israel falou, e sobre também essa questão de termos segurança na Bíblia, e é sobre a questão da pessoa de Jesus, né? Por exemplo, Jesus, a gente sabe que é a pessoa mais influente em toda a história, e isso não é só uma afirmação dos cristãos, mas de muitos outros estudiosos. É o personagem central da história. A pessoa mais influente de toda a história, né? Até o Alcorão menciona Jesus como sendo um profeta de grandeza e de categoria elevada. Então, portanto, você pode falar com todas as letras, mesmo em culturas não cristãs, a civilização humana, se a gente for pensar num personagem central, esse personagem é Jesus. Exatamente. E sobre isso que Israel falou, de nós duvidarmos acerca das coisas que Jesus fez verdadeiramente, se ele curou pessoas mesmo, ou se ele só foi uma pessoa que dava voz, como Israel acabou de falar. Por exemplo, se aqueles relatos não fossem algo verdadeiro, e se as coisas que Jesus fez fossem criadas por alguém escreveu aquilo ali, alguém adicionou os relatos de cura, essa pessoa deveria ser, por consequência, uma pessoa muito mais influente na história e mais conhecida do que o próprio Jesus, porque tudo aquilo que tá escrito... Que teria sido alguém muito genial, muito mais genial do que o próprio Cristo, entendeu? Exatamente. Então, essa é uma questão muito interessante. Esse argumento foi interessante. Muito interessante mesmo. Eu, quando eu vi isso, eu falei, faz total sentido. Alguém que criou tudo isso tem que ser mais genial do que o próprio quem Cristo. Argumentou assim como você tá argumentando, ele colocou só um ingrediente diferente. Eu acho que você vai ser um excelente escritor, viu? C.S. Lewis. Glória a Deus. Lewis fala sobre isso. Que alguma coisa assim, ou ele era um lunático, ou ele era realmente... Ele diz que são as três alternativas de Lewis, e me parece que Chesterton também fala isso, quando fala no paradoxo da religião cristã, ele diz assim, ó, quando você diz que Jesus era um excelente mestre, ele não era Deus, você está sendo totalmente incoerente. Por quê? Porque ele disse que ele era Deus. Se ele disse que ele era Deus, que ele é Deus, e ele não é, então ele não pode ser isso que você está falando, gente boa. Exatamente. Ou ele era um lunático, ou ele era um trapaceiro, um vigarista, que estava dizendo que era alguém que não é, ou ele é Deus. Exatamente. Quer dizer, a C.S. Lewis coloca essa galera numa espécie de corredor, né? Que aí agora você vai ter que dizer, pô, diante disso, ele é o quê? Ele é louco? Não. Você vai ter que escolher um lado. Mas ele é impostor, um vigarista? Também não. Então ele é Deus. A outra alternativa é essa. E é verdade. Mais uma vez, Roger Olson, né? Consequência lógica e necessária do que você está afirmando. Se você diz que Jesus é um grande personagem, então admita que esse grande personagem disse acerca de si: antes de Abraão nascer, eu sou. Amém. Inclusive, chocou muita gente naquele momento, sim, né? Sim. Você não tem nem 40 anos e diz antes de Abraão. Como você conheceu Abraão? Como é que você... exatamente. Mas antes de Abraão nascer, eu já existia. Eu já era o que sou.
e o que serei sempre, o eterno. Exato. E é engraçado ver que todas as pessoas que tentam, de certa forma, descaracterizar quem era Jesus ou aquilo que a Bíblia fala, não existe outro fundamento, não existe outro lugar onde você vai buscar, não existe a nota de rodapé que seja diferente da Bíblia. Então, quando as pessoas tentam buscar descaracterizar, não, Jesus era só um cara legal, então, essa passagem aqui, a gente percebe que não era isso que aconteceu. As pessoas vão pra Bíblia. E a Bíblia a gente percebe, quando a gente analisa, que ela não se contradiz e ela própria se valida. Você vai ver várias porções do texto que vão validar umas às outras. Perfeito, me permita um gancho aí. Quando a gente começou essa conversa, eu queria comentar isso. Todos os achados arqueológicos, e aí você tem vários livros aí que alguém poderia consultar. Tem a Bíblia Thompson, Estudo Thompson, tem uma parte arqueológica interessante. Tem os livros de um irmão nosso, pastor adventista, conhecido, chamado Rodrigo Silva. Eles têm uns livros interessantes. E tem um livro, E a Bíblia Tem Razão, se não me engano é de um autor americano, traduzido para o português com esse título, E a Bíblia Tem Razão ou Tinha Razão, enfim. São livros que você pode ter uma crítica ou outra, mas o objetivo do livro é demonstrar, do ponto de vista da história e da arqueologia, que a ciência, digamos assim, ratifica aquilo que está posto nos textos, não é? Quer dizer, não tem nenhuma descoberta, por exemplo, na arqueologia que, digamos, contraria um texto. O que acontece, e aí sendo muito honesto, tem determinados textos que você não tem nenhuma evidência na arqueologia que aquilo realmente tenha acontecido. Isso acontece. Agora, não acontece de você ter uma evidência apontando numa direção diferente daquela direção que a Bíblia aponta. Ao contrário, todos os achados ratificam. Agora, nem tudo que está na Bíblia já foi achado, evidentemente. Por exemplo, determinados aspectos lá da cidade de Davi, tem escavações recentes que deram conta de coisas. Então, claro, à medida que você vai escavando, você vai descobrindo, vai sendo confirmado determinados textos da Bíblia. Mas esses livros, eles dão esse depoimento. Esse é um depoimento formidável. Um outro depoimento nessa mesma direção é os rolos do Mar Morto, não é? Essa história é muito conhecida. Quer dizer, quando se foi comparar aqueles rolos que você descobriu lá naquela região de Wuhan, quer dizer, você, Wuhan, não é? Não é da China, não, é Wuhan, se não me engana, não é? É outra. Bom, você pode colocar no Google os pergaminhos do Mar Morto, não é? Ou os rolos do Mar Morto. Então, quando foram comparar com aqueles escritos que se tinha acesso, se percebeu que não havia praticamente nenhum tipo de modificação dos textos. E aí tem uma técnica consagrada na ciência, me parece que é com carbono 14, se não me engano, que você consegue datar coisas que são antiguidade orgânicas, né? E você consegue precisar mais ou menos a idade daquele documento. E aqueles pergaminhos eram documentos muito antigos, e aí é exatamente isso que a gente usa para se contrapor o argumento de que a Bíblia é um arrumadinho. Você tem fragmentos das escrituras em comunidades copta, por exemplo, que não passou pela influência ali do mundo romano. Você tem outros documentos em comunidades remotas, e todos eles, quando submetidos a múltipla confirmação textual, eles têm uma unidade e uma harmonia profunda. E esse último, os rolos do Mar Morto, por exemplo, eles dão um testemunho eloquente nessa direção. Quer dizer, se tivesse havido algum consenso, não vamos colocar isso aqui para a Bíblia dizer alguma coisa, isso ia ficar claro em algum momento quando você tivesse acesso a esses documentos espalhados e perdidos em comunidades que não sofreram a influência do Império Romano, porque vez por outra alguém diz que foi Constantino, embora ele fosse analfabeto, que fez o acordo para que a gente tivesse 66 livros, quando na verdade não foi nada disso. Esses 66 livros, se você for olhar, os critérios eles estão claros. No Novo Testamento, mais claro ainda, que é os documentos produzidos por apóstolo ou por quem viveu com os apóstolos. Não tem nada mais sério e seguro do que isso, meu Deus do céu. Entendeu? E no Antigo Testamento, o mesmo cânon considerado pelos próprios judeus, né? Pelos judeus, e digo mais, a gente como cristão tem uma autoridade última. Jesus citou. Jesus citou Gênesis, Jesus citou Daniel, Jesus citou Jó, Jesus citou Salmas, Jesus leu Isaías, Jesus citou os profetas. Jesus validou aquele cânon dos judeus do seu tempo. Que já era um cânon que já tinha sido estabelecido muito tempo antes de Jesus vir ao mundo, né? Ele não questionou,
ele não pôs em dúvida, ele chamou de Sagradas Escrituras, ele validou. Então, me parece que o problema central na discussão é mais relacionado ao Novo Testamento mesmo. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é aquilo que foi produzido pelos apóstolos. Paulo diz isso: se alguém apresentar uma doutrina além daquela que nós vos temos apresentado, nós quem? Os apóstolos. Então, é um consenso tão elementar dentro do cristianismo desde sempre que não faz sentido alguém pôr isso em dúvida, salvo se essa pessoa tenha uma razão escondida que ele não quer falar claramente porque que ele está pondo em dúvida o cânon. O que na maioria das vezes é o que acontece, né? Na maioria das vezes é o que acontece.